boa tarde, bom dia ou boa noite, dependendo da hora que você vai ver esse vídeo. Hoje a gente vai fazer uma revisão dos assuntos que a gente viu até então, né? E a gente vai tentar ver os principais pontos desses assuntos, né? Para que a gente venha conseguir enxugar da forma melhor, a gente consiga entender um pouquinho, um resumão de tudo que a gente viu até aqui, tá bem? Os pontos principais. Então, a gente começa com globalização, que é o capítulo 3. E o capítulo 4, que vai falar da Europa, é um continente de contrastes, eu dividi, né? Eu dividi climas e hidrografia, depois eu falei da vegetação, depois eu falei um pouco da população. Porque é um assunto muito extenso, muito detalhista, que se fosse falar de uma vez só, vocês não iam conseguir compreender, tá bem? Então eu vou tentar dar um resumo nele, que é muito extenso, para que a gente entenda um pouco melhor do que é essa questão toda do continente, tá bem? Mas primeiro a gente vai começar com a globalização. Quando a gente vai falar de globalização nesse capítulo, a gente vai falar dos desafios da globalização, né? Mas para que a gente entenda primeiro o que é globalização, para que a gente relembre o que é globalização, a gente falou o quê? Globalização é uma interação mundial, né? Essa interação que a gente vem fazer sobre o mundo, essa necessidade que o mundo teve de interagir entre si. E essa globalização ela vai trazer dois aspectos muito importantes que fizeram com que facilitasse muito para o desenvolvimento mundial, que é a eficácia no meio do transporte e na comunicação. Porque antes, para que se transportasse alguma coisa, para que alguma mercadoria chegasse em determinado lugar, demorava muito, né? Porque o meio de transporte ou era por trens, ou era por carroças antigamente, né? Navios, então se demorava muito. Então essa eficácia no meio de transporte, né? Foi muito eficiente e importante para essa globalização, para que as mercadorias chegassem mais rápido. E com isso também a comunicação, foi vista a necessidade de se comunicar de forma mais rápida, mais eficaz, né? Mais imediata, que é justamente os aplicativos que a gente tem hoje para se comunicar, né? A princípio foi se criado não para interagir de forma pessoal, como a gente interage com nossos amigos, familiares, pessoas que a gente gosta, mas o intuito principal deles era justamente para que os países tivessem essa comunicação mais rápida e eficaz, para que se comunicasse melhor, para que pudesse desenvolver. Então, esses meios de comunicação que se foram criados justamente para isso. Então, a eficácia do meio de transporte, do meio de comunicação foi primordial para a globalização, que é essa interação, né, entre os países do mundo, que vai ver também depois, né, o Newton Santos, que é um pesquisador, ele vem dizer que a globalização também é uma interdependência, né, que os países eles são interdependentes, eles dependem um do outro, que é uma verdade, né? A gente depende um do outro para o transporte de mercadorias, de informações, de desenvolvimento, né? Então isso é muito importante e é isso que vem trazer a globalização. Mas o que a gente vai falar também nesse capítulo é mais sobre os desafios dessa globalização. Foi na globalização também que foi criados os blocos econômicos, né? Que quando a gente fala da Guerra Fria, depois daquele período de Guerra Fria, o mundo teve que se reorganizar e foi criados os blocos econômicos. A gente viu tudo isso nos capítulos anteriores. E o principal desafio dessa globalização é essa desigualdade social, que a gente vai ver que teve os benefícios, né, de interação mundial, de poder ter mercadorias, ter informações e conseguir desenvolver. Mas isso vem trazer também uma desigualdade social. Nem todo mundo tem o acesso às mesmas coisas, às mesmas oportunidades, né, o mesmo grau de escolaridade, de condições sociais. Então a globalização vem trazer também vários aspectos negativos. E foi nesse aspecto negativo também que a gente discutiu durante esse capítulo, essa importância da globalização. Que a gente vai ver também depois a necessidade que os países tiveram de se sentar, de pensar, de ver quais eram os melhores métodos para melhorar tanto a interação um com os outros, mas também para que a gente pudesse preservar o que a gente tem ainda, né? Eu sei que a gente sabe que o ser humano já destruiu muita coisa a gente não pode repor, mas o que a gente tem ainda, que a gente consiga preservar, que a gente consiga melhorar e claro, trazer qualidade de vida para nossas gerações, para as futuras gerações. Então a globalização, ela vem falar sobre tudo isso, né? Sobre essa desigualdade social, sobre essa necessidade de se discutir isso, de melhorar a vida das pessoas num todo. Então tudo isso foi o que a gente discutiu sobre globalização e são esses os pontos principais.
essa interação mundial, né, que é essa interdependência dos países uns com os outros, a inovação tecnológica, que foi importantíssima e é o que vai trazer todo a personalidade da globalização, e a eficácia do meio de transporte e comunicação. Então, os 3 pontos que eu sempre falava sobre globalização: a interação ou a interdependência de países, né, a dependência dos países uns com os outros, a eficácia do transporte e da comunicação. Então, esses 3 é que vai formar a globalização. E depois, quando a gente vai falar sobre a questão dos desafios, né, e das partes negativas da globalização, é quando a gente fala da desigualdade social. E dentro dessa desigualdade social, dessa necessidade de interação e de trazer melhoria, foi criada os blocos econômicos, que é essa junção que a gente sempre tem, que a gente fala G7, G8, que se senta para ver essa melhoria para o mundo, no todo, tá bem? Aí depois da globalização foi quando a gente entra no capítulo da Europa, o continente de contrastes. Por que o continente de contrastes? Primeiro a gente vai falar que essa construção é o que é os primeiros dados da Europa, que a gente poderia dizer que a junção da Europa e da Ásia formou a Eunásia, né? Que por que a Europa foi do continente e se ele é tão pequeno, porque ele não continuou sendo parte da Ásia, mas a gente viu que o fator histórico e cultural da Europa fez com que ela se tornasse um continente. Então, é o primeiro passo para a gente entender o porquê a Europa precisa ser um continente. A questão histórica foi lá que foi feita a Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? A questão cultural por conta disso é muito importante. Por quê? Por que a questão cultural? Porque a gente vai ver que no continente europeu você tem 50 países. Então, é um continente territorialmente muito pequeno, mas que tem 50 países dentro, entendeu? Então, ele tem uma importância cultural muito grande para o mundo, entendeu? Então, imagine só, 50 países, são 50 culturas diferentes, modo de pensar, de agir, de viver. Então, essa questão histórica que ela viveu, né? Toda essa questão histórica que o mundo viveu, se passou nesse continente europeu, e essa questão de ter tanta cultura ali dentro, tantos povos, tantas pessoas vivendo de forma diferente, fez com que a Europa viesse ser um continente. Essa necessidade fez ela ver essa importância dela para o mundo, entendeu? Tanto a questão histórica como a questão cultural. Esse é o primeiro ponto. Depois, aí lógico, é uma questão lógica, não tem muita dificuldade da gente entender esse contraste europeu. Por quê? Gente, são 50 países dentro de um continente. São 50 países, então os países são muito próximos um do outro, né? São pequenos e são muito próximos um do outro. Então, sendo muito próximos um do outro, o continente europeu ele vai ter um contraste enorme em tudo que você imaginar. Ele tem um contraste muito grande. Apesar de ser um continente pequeno, ele tem um contraste muito grande, né? Principalmente essa questão cultural. E depois a gente vai ver na questão de clima, porque quando a gente pega, como acho que eu deve ter dado o exemplo do Brasil. O Brasil ele tem as regiões dele, todas as 5 regiões, mas cada região tem um clima diferente, né? Então a gente entendeu o quê? Eu coloquei até a foto, eu tentei desenhar aqui o globo e mostrei em que zona o continente europeu está. Então ele está entre a zona temperada e um pouquinho ali da zona polar. Então isso vai fazer com que ele tenha um contraste, porque tanto na zona temperada ele tem uma influência da zona tropical que está ali no meio, onde está localizado o Brasil. Então, tendo esse contraste, essa influência ainda da zona tropical, o território dele vai ter essa extensão, esse contraste, porque enquanto numa parte é muito fria, na outra vai ser temperada, na outra vai ser quente, então vai ter esse contraste, apesar de ser um continente pequeno. Aí aqui, no clima, tem o semiárido, que vai estar no leste europeu. Então, a parte leste europeu é semiárida. Por que semiárida? O verão e o inverno é o oposto. Não sei se vocês lembram nos capítulos anteriores, quando a gente fala sobre verão e inverno, o continente europeu ele tem as estações do ano muito definidas, diferente do Brasil. Como a gente está na zona tropical, a gente não tem essa definição assim, a olho nu, a gente não consegue ver tão definidinho como é na Europa. Na Europa a gente consegue ver verão, inverno, primavera e outono muito definido. No outono as folhas secarem de fato e caírem, na primavera ser muito florido, no verão ser mais calor e no inverno ser um frio muito grande. Então a Europa ela tem essa definição de estação muito grande, muito perceptível, justamente por onde ela está. Ela está entre a zona temperada e a zona polar. Então
Então isso facilita para que ela tenha uma definição de estação de ano melhor do que aqui no Brasil, que a gente está na zona tropical. Então no semiárido, que é no leste, o verão ele chega a mais ou menos 22, 23 graus. E o inverno a 1 grau às vezes. A 1 grau Celsius. Então, olha a diferença. Então, para eles lá, 22, 23 graus já é calor, já é muito calor. Para a gente aqui já começa a ser frio, né? Mas para eles lá não. E no inverno, 1 grau Celsius, ou às vezes menos do que isso, imagine só. Aí já no sul da Europa, é um clima temperado. Deixa eu ver aqui. É um clima temperado, que é onde predomina, é um solo fértil, que é onde predomina uma vegetação de floresta. A vegetação consegue ser maior por ser um solo fértil, né, por ter um clima bom, então isso facilita para que se tenha árvores de portes maiores, que é, por exemplo, assim, uma floresta, como se fosse aqui no Brasil, né, sei lá, uma Amazônia da vida, vamos dizer assim. Mas para facilitar que vocês entendam, como é um clima temperado no sul, predomina esse solo mais fértil, então possibilita, né, que tenham vegetação e árvores de portes maiores. Aí, ó, a gente já viu que no leste tem esse clima, né, onde tem esse oposto do verão e inverno ser um oposto do outro, e onde as plantas são rasteiras. Por quê? Porque justamente por conta dessa diferenciação muito brusca de clima, uma hora está muito quente, outra hora está muito frio, então não tem como a vegetação ela conseguir desenvolver. Então por isso que a maioria das vegetações no clima semiárido do leste europeu é uma vegetação rasteira. Aí no temperado, como eu falei, é onde predomina a maior parte do território europeu. É um clima temperado e é um clima onde tem essa possibilidade de ter árvores de porte maior, porque o solo é mais fértil. Aí no Mediterrâneo, ele está mais ou menos assim, muito próximo do clima temperado. Então, por isso que a vegetação é arbusta, são arbustos. Então, vamos imaginar que no clima temperado, se possa ter uma árvore de 2, 3, 4 metros, né? Uma Amazônia, vamos dizer, da vida. Então, o Mediterrâneo ia ser como se fosse a caatinga da gente. Lembra que aqui no Nordeste as árvores crescem, mas na caatinga tem a questão de seca. Então, por essa questão de seca, ele ser um clima mais quente, elas não conseguem desenvolver muito. Então, é mais ou menos isso na Europa, entendeu? No clima temperado se consegue ter uma vegetação maior, mas no clima mediterrâneo a vegetação é menorzinha. Então, como o clima no Mediterrâneo chega a ser um pouquinho mais quente do que no temperado, então a vegetação vai ser de arbusto, vai ser árvores de portes menores, tá bem? Aí já no norte é um clima polar, que vai predominar as duntras, porque duntras, pinheiros, elas resistem ao clima muito frio, e lá os invernos são mais longos, né? Então são vegetações rasteiras. Então veja que quando o clima ele é muito forte, as vegetações elas são rasteiras, porque são vegetações que conseguem resistir a climas muito quentes ou muito frios. Então, quando estiver para o leste europeu, a gente encontra uma vegetação rasteira por conta dessa variação de calor e frio. E no norte, porque é muito frio, então as dunas e pinheiros, elas conseguem resistir a esse clima mais frio. Então, os invernos lá são mais longos por conta disso. Então, a gente consegue identificar o quê? Para que eu identifique o clima desse continente europeu, eu vou ver que clima temperado é onde está o solo mais fértil. Então, tendo o solo mais fértil, eu vou ter mais possibilidade de ter árvores de porte maiores. Mediterrâneo é um pouco mais quente, está próximo do temperado, mas é um pouco mais quente. Então, eu vou ter arbustos, que são árvores de porte médio, tá? Aí no polar, como é muito frio, os invernos são muito longos, são plantas rasteiras. Assim como o polar, vai ser o semiárido. Por que semiárido? Porque ele tem essa diferença entre verão e inverno muito grande. No verão está muito quente, no inverno está muito frio. Então as plantas também vão ser rasteiras, porque vai suportar essa mudança de clima muito rápido, tá certo?
Então, a questão de clima é essa. E o relevo e a hidrografia vai ser junto com isso aí. A gente vai ver também que no território europeu é onde se tem os mais, o território onde se tem mais rios, e esses rios são onde banham a maioria dos países, né? São rios muito importantes que banham a maioria dos países. Então essa hidrografia também vai mudar por conta disso, esse relevo também vai mudar por conta disso. E o relevo a gente vai ter o quê? A gente vai ter as questões de montanhas, as montanhas mais recentes, as montanhas mais velhas, e isso vai também depender do clima e da região que a gente está falando, tá bem? Deixa eu só voltar aqui para que a gente veja essa questão do... Aqui. Ó, na questão do relevo, a gente vai ter os planaltos, os maciços antigos e as planícies centrais e os desdobramentos. Então, justamente nessa questão aqui, ó, a gente vai ver, quando o clima for ameno de semiárido, a gente vai ver uma questão rochosa também diferente. Bora lá, planaltos e maciços antigos são montanhas antigas situadas no norte e leste europeu. Ó. Presta atenção. Norte e leste. É justamente onde estão os climas e as plantas rasteiras, tá vendo? O clima, quando ele está muito alto, quando tem esse contraste de verão e inverno, que muda muito, ou o polar, que é frio muito grande, então as plantas rasteiras é onde vai ter os planaltos e as montanhas mais antigas, tá? Então eu faço essa junção, ó, aqui e aqui, onde vai ter os planaltos e os maciços antigos, tá bem? Aí a gente já vai ver aqui, ó, tá sempre no norte e leste europeu. Aí, planícies centrais são de áreas muito férteis, situadas ao centro do continente europeu. Então, quando eu vou ver um clima temperado, que é um solo fértil, eu vou ter as planícies centrais. Bem? Ó, então, eu já identifiquei que os planaltos e os maciços antigos estão no norte e no leste europeu, com clima semiárido ou polar, tá? Aí no temperado, quando tiver o solo fértil, que é onde predomina, que está no sul, eu vou ter as planícies centrais, tá? Aí tem aqui as cordilheiras recentes ou desdobramentos modernos, que são essas novas formas de montanhas que vão se formando. Lembra que eu falei que a natureza ela se perde e se reconstrói. Então as montanhas grandes que estão nesse clima aqui, que vão se quebrando, vão se formando novas modalidades, novos desdobramentos ou cordilheiras recentes. Elas também estão situadas ao sul do continente europeu. Aí os planaltos antigos, os montes centrais e as planícies predominantes. Então, esses também eles vão estar próximos desses climas aqui, tanto do semiárido como do polar. Porque, olha, é uma questão de lógica. Se são desdobramentos recentes, eles vão vir dos antigos. Então, eles também vão estar aqui, ó, no norte e no leste europeu, tá bem? Esses daqui, ó, os desdobramentos também vão estar aí nos climas polares, semiáridos e no norte e leste europeu por conta disso. Então, no parte temperado vai ter as planícies centrais, que podem ter também no Mediterrâneo, mas por conta
da questão do solo fértil, lembra? Que é preciso ter solo fértil. Ele não vai se encontrar tanto, tá? Aí a gente viu de uma forma mais resumida essa questão do clima, do relevo e da hidrografia, que cada um vai ter uma característica. E aí é aí onde a gente vai ver o quanto tem esse contraste muito grande no continente europeu, né? Aí vamos lá. Aí falando de população, a maioria da população está na ocidental, no parte ocidental do continente europeu, né? Por quê? Aí a gente vai identificar a parte do populoso e povoado. Lembra que eu falei que populoso é um país onde se tem muita gente concentrada no mesmo território, e povoado vai se depender daquele território. Então, se só estou eu na sala e só tem eu de componente no local, então está povoado, está populoso, entendeu? A concentração de pessoas estão na mesma localidade. E povoado é quando eu consigo distribuir todos os habitantes em toda a questão territorial, tá bem? Então, quando eu digo que uma região ela é povoada e ela é populosa, é populosa porque tem um número de habitantes muito grande, e povoadas é porque está completo todo o seu território, tá bem? Então, vamos dizer um exemplo. São Paulo. A parte urbana de São Paulo é muito populoso e muito povoado, porque é muita gente por metro quadrado, entendeu? Então ele consegue preencher toda a parte territorial. Então quando eu digo povoado é porque eu consigo preencher toda a parte territorial, e populoso é porque tem muita gente concentrada no mesmo local. Então a Europa ela consegue ser muito populosa e muito povoada, e é a mais povoada do mundo, porque como ele tem 50 países, se tem muita gente no mesmo local, no mesmo território, tá bem? Aí ele tem um alto índice de desenvolvimento humano, lembra o IDH, índice de desenvolvimento humano, que ele vai identificar o desenvolvimento, como lá quando a gente vai falar de indicadores sociais, natalidade e mortalidade, expectativa de vida, como eu coloquei aqui, escolaridade. Então, eles têm um índice muito alto de IDH, né? Eles são muito desenvolvidos tecnologicamente, em questão de organização. Tanto é que os países mais desenvolvidos estão no continente europeu. A escolaridade, né? Eles têm um poder de cultural muito grande, e isso ajuda muito para que eles sejam desenvolvidos, porque quando a gente vai falar sobre indicadores sociais, a gente sabe que a escolaridade, a parte da educação é muito importante para ver se um país é desenvolvido ou não. Então, como é no continente europeu, que está a maioria dos países desenvolvidos, ele tem um nível de escolaridade e de cultura muito grande mesmo. E lembre-se que é um continente que tem 50 países, então tem uma cultura muito grande, certo? E a expectativa de vida lá também é muito grande, e com isso a gente vai ver que a condição de vida, né, as melhorias de vida lá é muito grande. Por isso que também esses fatores que vai fazer com que o continente europeu seja muito populoso, né, tenha muita gente morando e tenha muita gente querendo morar lá para desenvolver, porque é um país que tem muitas possibilidades de desenvolvimento, tá bem? Então eu tentei resumir um pouco, principalmente essa questão da Europa, porque é muito extenso o assunto, para que a gente entendesse melhor e a gente conseguisse ver os principais pontos, o porquê é dito um continente de contraste e o porquê ele foi dito como continente, por conta desses pontos importantes que a Europa vem trazer, tá bem? Então, qualquer coisa, volta nos outros vídeos, dá uma lida no capítulo também, que é muito importante, vocês vão ter mais informações detalhadas, né? Essas são as principais, de uma forma mais resumida, tá? E qualquer coisa, perguntem, que eu vou tirando as dúvidas na medida do possível, que vocês forem perguntando, que vocês forem tendo. E qualquer coisa, fala com a Débora também, que ela passa pra mim, tá bem? Até a próxima.